E se eu te dissesse que milhares de anos antes da invenção dos aviões, já existiam máquinas voadoras incríveis descritas em textos sagrados? E se essas máquinas ainda existissem, escondidas em algum lugar, adormecidas, apenas esperando para serem reativadas? Hoje, nós vamos explorar um dos maiores e mais fascinantes enigmas da antiguidade: as naves Vimana. As Vimanas são descritas nos grandes épicos indianos, principalmente no Ramayana e no Mahabharata. E não estamos falando de simples carros voadores. Elas eram apresentadas como veículos aéreos dos deuses, com formatos muito variados: esferas brilhantes, discos ágeis, pirâmides imponentes e até verdadeiras torres voadoras. Alguns desses textos antigos não descrevem apenas o voo, mas também batalhas aéreas espetaculares, armamentos poderosos e uma tecnologia que parece muito à frente de seu tempo. Imagine ler passagens como esta: a Vimana subiu aos céus com um rugido, emitindo luz e calor. Ou ainda, a máquina podia mover-se à vontade, em todas as direções, para cima, para baixo, para frente e para trás. Isso soa como uma simples metáfora poética ou como uma descrição técnica, quase um manual de operações? A precisão com que esses veículos são detalhados é o que intriga pesquisadores e entusiastas há décadas. Não parece apenas imaginação, mas sim o registro de algo que foi de fato observado. Mas o que realmente surpreende é que alguns textos indianos antigos vão além da aparência e descrevem até mesmo os sistemas de propulsão. Um dos mais famosos é o chamado motor de Mercúrio. Segundo as traduções de textos como o Vaimanika Shostra, a nave criaria uma poderosa energia rotacional usando câmaras pressurizadas de mercúrio líquido, que ao girar, produziriam levitação e o empuxo necessário para o voo. A ideia de um vórtice de mercúrio gerando um campo antigravitacional é tão específica e tão peculiar que nos leva a uma pergunta fundamental. Os antigos sábios estavam apenas inventando uma mitologia rica e complexa, ou estavam de alguma forma registrando uma tecnologia real que presenciaram ou herdaram? A linha entre mito e fato se torna incrivelmente tênue quando nos deparamos com detalhes técnicos tão elaborados. Se essas máquinas realmente existiram, onde elas estariam hoje? É aqui que a história fica ainda mais misteriosa. Existem relatos persistentes e lendas que afirmam que algumas Vimanas, ou pelo menos os seus destroços, estariam escondidas em cavernas remotas e sistemas de túneis no norte da Índia, no Tibete e até mesmo nas montanhas do Afeganistão. Uma história que circulou em 2012, embora não confirmada oficialmente, dizia que um grupo de militares teria encontrado uma Vimana perfeitamente preservada, enterrada em uma câmara subterrânea, protegida por um estranho e inexplicável campo de energia. Segundo essa história, a descoberta foi tão impactante que várias potências mundiais foram alertadas secretamente. Seria verdade uma mentira bem elaborada? Ou um caso clássico de encobrimento governamental? Uma coisa é certa: a região do Himalaia é conhecida por seus inúmeros túneis, templos subterrâneos e passagens secretas seladas há séculos, tornando-a o esconderijo perfeito para um segredo de proporções globais. Para entender o poder das Vimanas, precisamos olhar para as histórias de guerra descritas nos épicos. O Mahabharata, por exemplo, narra batalhas colossais entre os deuses, que mais parecem conflitos tecnológicos modernos do que lutas mitológicas. Há relatos de armas capazes de vaporizar cidades inteiras, descritas como relâmpagos celestiais, e lanças de fogo que produziam uma luz mais brilhante que 1000 sóis. Muitos pesquisadores comparam essas descrições aos efeitos de bombas de energia ou até mesmo de armas nucleares. E qual seria o papel das Vimanas nisso tudo? Elas seriam as plataformas aéreas, os bombardeiros e caças, a partir dos quais essas armas devastadoras eram lançadas. Isso nos leva a repensar a própria natureza dos deuses. Seriam eles divindades literais? Ou seriam, na verdade, viajantes tecnológicos de uma humanidade avançada que existiu no passado? Quem sabe visitantes de outros mundos? Ou talvez os sobreviventes de uma civilização perdida, como Atlântida ou Lemúria, que possuíam um conhecimento que nós apenas começamos a redescobrir? Se uma tecnologia tão avançada existiu, é inevitável pensar: será que algum governo já sabe disso e está mantendo em segredo? Alguns pesquisadores e teóricos da conspiração afirmam que, ao longo do século XX, diversas potências globais financiaram expedições e escavações secretas na Ásia Central, disfarçadas de pesquisas arqueológicas, mas com o objetivo real
de encontrar essa tecnologia perdida. Pense nas implicações se uma Vimana completa e funcional fosse encontrada. Estaríamos falando de uma revolução sem precedentes. Energia limpa e ilimitada, voo antigravitacional, que mudaria os transportes para sempre, acesso a princípios de engenharia quântica e, claro, o domínio do espaço. Seria o maior salto tecnológico da história da humanidade. Mas, se algo tão grandioso realmente aconteceu, é quase certo que seria mantido em sigilo absoluto. Até hoje, nenhum governo admitiu oficialmente a busca ou a descoberta de tal artefato. E agora, a pergunta é para você. Depois de tudo isso, você acredita que as Vimanas são apenas uma parte fascinante da mitologia antiga, belas metáforas para o poder dos deuses? Ou você acha que são registros históricos de uma tecnologia avançada que foi esquecida pelo tempo, ou deliberadamente escondida de nós? O que aconteceu com essa civilização e sua tecnologia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Assim, você não perde nosso próximo mergulho nos mistérios proibidos da humanidade. Obrigado por assistir e até a próxima!